Então tá, pessoal, vamos lá, tem bastante coisa, tá? Qual que é a ideia? Mostrar os itens, depois todo mundo, obviamente, sempre tem acesso, né, a esses itens. E alguns deles eu vou mostrar também no software, né, os mais interessantes, como funcionam, né? Mas vamos lá, vamos começar. Começando aqui pelo loja, que é o que mais tem coisa, tá? Antes de mais nada, a gente mudou um pouquinho a forma de classificar os itens, tá? E a gente acrescentou também aqui as correções, tá? Então, que é esse fix. Quando aparece um fix aqui, é um ajuste que foi feito da versão anterior para a versão atual, tá? Então, também vão começar a aparecer os ajustes aqui. Essa última versão aqui teve bastante coisa, tá? Alguns fix, né? Algumas correções que faz parte, mas a maioria é desenvolvimentos mesmo. Então, vamos lá. Começando pela parte geral aqui. Primeiro item é a possibilidade de restaurar um banco pelo cadastro de conexões, tá? Então vamos lá. Tem que fazer logoff aqui. Mas agora aqui dentro da parte de conexões, onde se cria uma conexão ou tudo mais, né? Tem uma opção aqui, restaurar banco. Então, se vocês preencherem os campos aqui dos cadastros de conexão e clicarem em restaurar banco, né, e selecionar um backup, ele vai restaurar o backup com essas informações que estão aqui, nesse servidor, nesse host e tudo mais, tá? Então aí já configura o serviço, se estiver marcado aqui também, né? Então é uma forma mais fácil de restaurar banco. Porque a gente sabe que às vezes era um item de suporte, né? O pessoal se atrapalhava aí para restaurar banco, então agora dá para fazer assim, é mais fácil. Legal. Também a gente fez um ajuste para essa questão dos PDFs, tá? Que em alguns ambientes dava conflito com o PDF que estava em uso, né? A gente sempre recomendava, então instala o Foxit aí que sempre funciona. Mas a gente fez umas melhorias aqui e agora vai funcionar em qualquer PDF, inclusive os de navegador, tá? Então, se tiver o Chrome ali, o Edge, e tiver o PDF, ele vai funcionar ali também. Ele dava quando não dava conflito, eu não tinha aplicativo, ele dava aquela mensagem, ao tentar imprimir um comprovante ou um relatório, né, ele dava a mensagem, não é possível, não há aplicativos associados a alguma coisa assim, né? Então isso foi resolvido nessa versão. Beleza, então vamos entrando nos módulos agora. Em termos de entidades, não teve nada muito significativo, a gente não colocou nada aqui, né? Para logística, e muito importante, tá? Essa versão tem a adequação para a nova lei, que é a RDC 429, de rotulagem de produtos pesáveis, tá? Ela entra em vigor domingo. Então, é basicamente para Toledo, tá? Que as outras balanças já estão fora, né, do mercado. Então, tem algumas coisas muito importantes aqui. A primeira delas, em termos de equipamento, tá? Tem que atualizar, pode ser necessário atualizar firmware de balança e tem que usar o MGV7, né? As versões anteriores não funcionam. E o que muda nessa lei, basicamente? Vamos pegar um produto aqui que seja pesável, esse bolo aqui. Aqui nas informações nutricionais agora é possível escolher qual a lei de rotulagem, tá? A 359 e 360 é a lei atual, né, o anterior vai que funciona como sempre funcionou a etiqueta, né, da balança. E quando ela estiver na lei 429, aí agora tem algumas informações adicionais. Tá? A primeira delas é o tipo de quantidade que vai na balança. Todas as informações informadas aqui, elas vão ter que ser ou por 100 ml ou por 100 gramas. Tá? Isso é obrigatório, então a porção é 100 gramas ou 100 ml, né? Dependendo do produto. Não pode mais ser por tipo 10 gramas, tem que ser por 100. E também a parte de açúcares, né? Totais e os adicionados também tem que adicionar, né? Porque passa a ser obrigatório também na etiqueta. Então, em termos de software, é basicamente isso, tá? Só que, obviamente, os clientes de vocês vão ter que trocar essas quantidades aqui, ó. Quando for na lei 429, né? Quem tiver uma balança antiga, não tiver firmware atualizado ou coisa e tal, vai ter que continuar usando a atual, entendeu? Porque não vai funcionar na balança. Mas se tiver já, por exemplo, a Toledo com firmware atualizado e já com o MGV7, aí tem que usar a 429 aqui. Então a primeira coisa é
escolher o tipo, por produto, né? O tipo de quantidade. Né? Se não me engano, já vai por padrão grama, tá? No sistema. Então, os que forem ml tem que botar. E esses valores aqui, eles têm que ser de acordo com essa quantidade. Então, se eu tinha antes um valor de carboidrato, aqui a cada 10 gramas, tem que mudar para 100, entendeu? E também as informações de açúcares aqui tem que adicionar. Em termos de software, é basicamente isso. Aí lá onde vai gerar o arquivo para balança aqui, agora também tem a opção de escolher a lei de rotulagem, né? Então, tu pode gerar o arquivo para a lei antiga, aí ele vai gerar só os produtos que está configurado para essa lei aqui, e para a lei nova, né? Aí isso aqui ele gera só os produtos que estão configurados lá para essa lei, e já vai no formato correto aí. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem ou alguma uma divergência que deu a importar o produto na balança na lei nova, vocês podem ou entrar em contato com a equipe técnica da fabricante da balança ou chamar no suporte que a gente dá o direcionamento. Beleza? Mas é muito importante. Tem outras mudanças que aí tem a ver com equipamento, né? Formato da etiqueta, cor da etiqueta, posição das. Então isso é mais com a balança do que com o software. Tá? Para o software, essas são as informações novas que tem que passar. Legal. Temos também um novo recurso que é a possibilidade de informar o nome alternativo do produto para etiqueta, balança e terminal de consulta preço, né? Então, que fica aqui no produto também. Então, dentro do produto, quando a gente tem a informação normal e não configurada, ele vai o nome do produto lá para as etiquetas e balança e tudo mais. Mas é possível aqui nas informações adicionais agora ter um nome alternativo aqui, o nome das etiquetas. Que aí ele vai isso aqui. Então, se tiver qualquer coisa aqui, é isso que vai para a etiqueta ou para a balança. Se não tiver nada ali, ele continua indo o nome normalmente. Legal, legal. Isso aqui a gente fez uma melhoria bem grande na parte de alteração em lote do produtos, né, de performance, que a gente teve algumas reclamações aí que demorava e coisa e tal, né, que é quando tu seleciona mais que um produto, né. Então, nessa tela de alteração em lote, aí a gente fez umas melhorias boas e ficou bem melhor, bem mais rápido. Então, é só para avisar, né. Tá, e aqui um ajuste, né, que hoje os ajustes eu não vou passar, tá, pessoal? Eu vou focar só nos desenvolvimentos novos. Depois vocês podem dar uma olhadinha aqui, tá? Legal. Agora, isso é no parte de produto. Ainda dentro de logística, na parte de ordens de compra, vamos lá. A gente fez umas coisas bem interessantes aqui, são relações entre o vínculo entre a ordem de compra e importação de XML. Então, basicamente, agora quando tu importa um XML e vem lá dentro do XML aquela tag XPAD e NITEMPAD, e existe uma ordem de compra no sistema com aquela informação, na importação de XML já é feito o vínculo direto da ordem de compra. Então ele já vai dando baixa nas quantidades e eventualmente dá baixa na ordem de compra, né? Então, por exemplo, se eu fiz uma ordem de compra e mandei para o fornecedor, ele me enviou a mercadoria e eu importei o XML, ela vai dar baixa na ordem de compra. Beleza? Então, esses 3 itens aqui, basicamente é isso tudo que eu comentei. Né? Como funciona? Vamos lá. Vou mostrar uma ordem de compra aqui. Só para comentar, aí tem alguém com a webcam aberta aí, tá? Então dê uma olhadinha aí. Vamos lá, ordens de compra. Vou pegar um período maior aqui. Então aqui eu tenho várias ordens de compra, né? Eu simulei aqui no meu XML essa ordem de compra aqui como vindo no XML, que seria isso aqui. Ó. Que o XML é uma nota do fornecedor que eu vou importar. Então quando vem aqui dentro dos itens, ó, esse XPAD aqui, o que ele quer dizer? É o número do meu pedido que o fornecedor está mandando no XML para eu poder fazer o comparativo. Então tem o número do pedido, né, e o número do item aqui, né? Então a sequência do item. Então aqui eu simulei, né, que esse XML aqui é desse pedido aqui. Pode ser que tenha vários aqui, entendeu? Eu posso ter dentro de uma mesma nota várias ordens de compra aqui, então o sistema faz o comparativo em todas elas. E aí como é que aparece na nota, na ordem de compra? Essa aqui, por exemplo, ó. Essa ordem aqui eu tive, aqui estão os itens, né? Então esses itens em verde, eles foram 100%
entregues na nota, bem certinho. Ó. Então, a quantidade que estava aqui foi a quantidade recebida na nota. O que está em vermelho veio a menos, né? A mais, desculpa. Então, essa na ordem de compra eu tinha 5 itens e veio 10 na nota. E o que está em laranja veio a menos. Então, eu tinha 20, esse aqui, por exemplo, eu tinha 20 itens, eu recebi 10 na nota. Se numa próxima nota, por exemplo, eu receber os outros 10 desse item aqui, da mesma ordem, ele vem aqui nessa ordem e finaliza igual. Certo? E os itens que vieram a mais na nota, ele deixa registrado nas observações, aliás, que não estão na nota, desculpa, que estão na nota, mas não estão na ordem, ele deixa registrado aqui na observação, que é isso aqui, ó. Então, por exemplo, para essa ordem de compra, quando eu importei lá a nota dela, ou que estava a informação dela lá, veio esse item aqui que estava na nota e não tem na ordem, e esse aqui também fica como um registro, né? E se tiver nas próximas notas, ele vai acrescentando também. Certo? Então agora quando importar o XML e tu tiver essa informação no XML do XPadd lá, e tiver uma ordem de compra com essa informação, o sistema agora já faz o vínculo automaticamente. E também a gente acrescentou um botão aqui, ó, importar XML, para facilitar a vida, né? Então se eu estou aqui na tela de ordem de compra e eu quiser importar XML para fazer os vínculos, eu abro direto por aqui. Legal? Então estas são as mudanças da ordem de compra, esses 3 itens aqui. Legal? Temos também dentro da parte de logística, nas permissões, na parte de devoluções, nós acrescentamos 3 perfis de acesso, que é perfil de acesso para não permitir incluir uma devolução sem vendedor, sem cliente e sem venda vinculada. Então vamos lá. É isso aqui, ó. Vamos lá. Usuários, perfis de usuário. Então, dentro da parte aqui, logística, devoluções de venda, no incluir alterar, agora tem essas 3 opções, ó. Permite incluir devolução sem venda, sem cliente e sem vendedor. Então, o que é isso aqui, basicamente? Se tiver não aqui, que nem estava, ó, não permitir incluir devolução sem vendedor, esse usuário sempre vai ter que informar um vendedor na hora de informar que cadastrar uma devolução. Tá? O padrão é sim para todos, né? E vocês podem escolher botar, inclusive, não para todos, né? Sempre vai ter que ter uma venda vinculada, um cliente e um vendedor. Então, agora é possível escolher isso. Né? O meu aqui, por exemplo, está só o vendedor vinculado obrigatório. Né? Vamos ver aqui um exemplo, então. Devoluções, vou incluir uma devolução. Não vou botar cliente, nem vendedor, nem nada. Vou botar um produto aqui. Beleza. Quando eu for concluir, é que ele não permite. Né? O vendedor da devolução é obrigatório. Tu pode cadastrar ela toda, né? Mas ao concluir, ele vai fazer aquelas 3 validações lá. Para não deixar eu concluir. Porque eu só posso usar a devolução depois que ela estiver concluída. Beleza? Legal, mais um item aqui na parte de logística, que é transferência de número de série entre os filiais, tá? Isso que eu não vou mostrar, só vou comentar. Que agora, quando a gente pode, nas notas, na emissão de notas, adicionar o número de série. Vou mostrar rapidinho aqui. Adicionar números de série. Né? Então, se o produto tem número de série, eu posso adicionar o número de série na nota. Fazer uma transferência aqui. Se eu botar um produto que tem número de série, ó, então eu vou ter que informar o número de série na nota. Então, eu informo qual número de série que eu estou botando, ele vai no XML direitinho, né? E aí, se for uma nota de transferência, esse número de série sai de uma filial e vai para outra também. Então, facilita bastante o processo. Por exemplo, se tenho lá 5 computadores, estou tirando uma filial, levando para outra, faz a nota de transferência, e aí lá no cadastro do produto, os números de série eles vão sair de uma filial, né? Que eles ficam aqui, né, o número de série. E os números de série são por filial, né? Então, se eu transferir esse produto aqui para uma outra loja, esse número de série também sai dessa filial e vai para outra direto na transmissão da nota. E aqui tem o último item, que é possibilitar visualizar ou editar o cadastro do produto pelas telas de consulta, que é isso aqui, ó.
qualquer tela de consulta de produtos, vou aqui no faturamento. Essas aqui agora tem um botãozinho aqui que é possível clicar e ver o produto, né? Então, por exemplo, ou editar, né? Então, esse produto aqui, eu quero ver ou editar, eu clico aqui, ele abre o cadastro, né? Posso fazer diretamente por aqui. E, obviamente, que isso é pela permissão de acesso, né? Se o usuário não tem permissão de acesso, não aparece aí. Legal, isso da parte de logística. Vamos para a parte comercial agora, começando pelo faturamento. Esse era o primeiro item aqui era um campeão de solicitações, né? Que é permitir alterar a tabela de preço com uma operação já iniciada. Então, basicamente é isso, né? Antigamente a gente só podia selecionar a tabela de preço antes de iniciar uma operação. Agora nós podemos fazer isso a qualquer momento, né? Por exemplo, aqui eu iniciei uma operação, eu posso vir aqui e trocar a tabela de preço, ele já recalcula todos os itens, né? Posso trocar de novo, por exemplo, aí dá a mensagem aqui, vai ser recalculado. Então, agora pode trocar a tabela de preço a qualquer momento, tanto no faturamento quanto no PDV. Depois aqui tem algumas coisas novas, bem simples, tá? A primeira delas é, lá naquela telinha de pendências, a gente botou no campo de data base, para calcular a data das parcelas, que é a mesma coisa que tinha no PDV, a gente só acrescentou no faturamento, né? Então eu posso escolher uma data a partir do qual ele faz o recálculo das parcelas. A gente fez uma melhoria também, que isso aqui também teve vários tickets abertos, né? Quando tu bipa um código de barras lá no campo quantidade, por exemplo, que aí ele dá uma quantidade gigante, né? Ou um valor muito grande. Então a gente fez melhorias para isso também, tinha realmente já tinha uma validação, mas tinha uma situação que permitia acontecer. Então a gente já corrigiu isso. Legal? Adicionamos também no faturamento a possibilidade de cadastrar uma devolução, né? Só tinha lá no PDV. No administrativo sempre tinha que vir aqui em logística, devoluções. Então a gente botou também no faturamento, agora no botão outros aqui, devolução, se pode cadastrar por aqui também. Então se eu estou no faturamento fazendo uma venda e quiser botar uma devolução, é mais fácil fazer assim. Legal, e tem duas correções aqui, depois vocês dão uma olhadinha, tá? Se quiserem. Agora vamos para a parte de pedidos. Primeiro na parte de entregas, né, a gente acrescentou a opção de imprimir o histórico de entregas, que é isso aqui. Vamos lá. Comercial, pedidos. Deixa eu botar esse aqui como controlar a entrega. Aí agora na parte de entrega, essa opção histórico aqui, que ele bota todos os itens que foram entregues, em quando e por quê, é possível imprimir isso aqui também, tanto em comprovante quanto A4. A gente fez uma correção na parte de entrega, acho que está anotado aqui também, que é um erro na impressão A4, mas uma outra correção também, que é quando se tu clicasse em gerar entrega com entrega futura, que ele gera as notas de entrega, né? E se tu fechasse a tela de nota, né? Ele gerava entrega igual. Então agora ele só gera entrega após a nota ser efetivada. Beleza? Isso na parte de entrega. Agora geral na parte de pedidos. Também tem um item bem solicitado aqui, que é a parte de configuração de etiquetas para impressão de pedido. O que é isso? Isso serve para ordem de serviço também, tá? Então eu já vou falar das duas coisas aqui. Agora aqui na parte de etiquetas, vocês têm mais um tipo novo, né? Dois tipos, né? Que é a etiqueta de pedido e a etiqueta de ordem de serviço. Então vamos pegar uma de pedido que eu já tenho aqui, ó. Essa aqui. Então quando ela é de pedido, tem algumas variáveis de pedido que vocês podem usar. O NSU, vendedor, cliente, endereço, frete, quantidade, valor, observação, tudo. Então tudo isso aqui vocês podem adicionar em etiqueta, né? E fazer etiqueta é exatamente a mesma coisa que etiqueta de produto, tá? Só as variáveis são diferentes. E aí então, e tem então isso para pedido e para OS também, né? Aí as variáveis da OS são diferentes, né? Mas é a mesma coisa. E aí lá num pedido, por exemplo, quando tu vai imprimir, aqui na opção imprimir, tem a parte etiquetas, que é a última aqui, tá? Então ele abre uma telinha para tu escolher qual é o modelo, é possível configurar o modelo padrão, né? Ele já carrega lá. E ao clicar em imprimir, ele vai imprimir lá as etiquetas dos pedidos selecionados, né? Pode ser mais que um, né? Se eu selecionar aqui
3 pedidos, ele vai imprimir as etiquetas desses 3 aí. Legal? E para o S lá é a mesma coisa. Vou aproveitar e já vou mostrar lá. Então, no caso da OS também, né? Pode selecionar mais que uma aqui. E ter aqui no imprimir, tenho etiquetas, né? Escolhe o modelo da OS, da etiqueta de OS e imprime. Legal? Esse é um item bem bacana. E também para pedidos, nós temos novas configurações aqui para a parte de emissão de pedidos via faturamento, que são basicamente duas novas configurações, mas dá 4 combinações. Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Lá nas configurações de filial fica isso. Tá? Na aba comercial, deixa eu me lembrar. Não, PDV faturamento, aqui, ó. Bem aqui embaixo, ó, emissão de pedido pelo faturamento. É possível configurar para finalizar o pedido diretamente, ou seja, sem ir para pagamentos. Né? Então, se eu não quero informar pagamentos no pedido, ele vai quando tu lança ele vai direto, que é o meu exemplo aqui. Né? E também configurar se eu quero ou não abrir a tela após fazer o lançamento, tá? Finalizar o lançamento, a tela do pedido, né? Então, se isso aqui não estiver marcado, como é o meu caso, ele vai só abrir uma janelinha dizendo que lançou o pedido, qual foi o pedido, né? Se tiver marcado aqui, ele abre a tela do pedido. Então, vamos lá, o meu aqui ele deve estar habilitado para não ir para os pagamentos e não abrir a tela do pedido. Então, vamos fazer aqui um. Vou fazer só 2 exemplos aí para vocês verem. Vou lançar o pedido aqui e vou finalizar ele, né, que é o F3. Beleza, ó. Pedido 2616 gerado com sucesso e se deseja imprimir ou não. Ele vai imprimir o modelo padrão, né? Vou botar aqui não. Beleza? Então, lançou o pedido. Isso porque o meu está selecionado lá para não ir para pagamentos. Vamos fazer só uma outra combinação aqui para vocês verem, tá? Senão a gente se estende demais. Vou botar para abrir a tela de pedido após fazer o lançamento e ir para os pagamentos. Esse é o formato padrão, tá? Quando agora vocês atualizarem, ele vai sempre assim. Tá, agora eu vou fechar. Ele foi para os pagamentos. Eu não sou obrigado a lançar um pagamento, tá, pessoal? O cursor já fica, inclusive, no botão confirmar. Se só der um Enter, ele já lança sem pagamento. Mas eu posso botar um pagamento também. E aí, ao final, ele abre a tela do pedido para eu conferir, né? Aí, nesse caso aqui, não vai pedir se eu quero imprimir ou coisa tal, porque eu faço tudo pela tela do pedido. Pode imprimir, pode enviar pelo WhatsApp por aqui. Né? Beleza, lançou o pedido. Então, agora tem aqui todas aquelas combinações que vocês podem fazer lá, né? Para parte de emissão de pedidos via faturamento. Legal. E para parcelamentos, também dentro da parte comercial, vou ter que dar uma acelerada, galera, porque tem bastante coisa aqui. Vamos lá, parcelamentos, agora a gente tem uma configuração de perfil de acesso para obrigar a usar um parcelamento cadastrado, ou seja, eu não posso digitar quantidade de parcelas. Né? Isso no faturamento, no PDV, no pedido, né? Que é isso aqui. Ó. Então, por exemplo, se eu não quero que o meu vendedor possa escolher quantas parcelas ele vai fazer para venda, eu faço isso. Eu cadastro parcelamentos e eu venho aqui, ó. Aqui, ó, permitir alterar quantidade de parcelas, coloco não aqui, entendeu? Que aí não pode alterar quantidade. Como é que funciona isso? Vamos lá. Fazer uma venda aqui. Quando eu usar um meio que tem parcelamento, tipo esse aqui, ó, esse parcelamento aqui, ele passa a ser obrigatório. Ou seja, não, isso aqui vem bloqueado a quantidade de parcelas, não posso editar. Eu sempre tenho que usar um parcelamento cadastrado. E como é por perfil de acesso, se um usuário tentar, não, esse aqui não tem usuário, tá? Ele só bloqueia ali. E bloqueia isso aqui, inclusive, não pode editar aqui as quantidades. Então, quem não quiser permitir que o vendedor decida quantas parcelas quer fazer, tem que cadastrar os parcelamentos aqui e bloquear aquela opção de alterar a quantidade de parcelas. Legal? Seguindo aqui dentro da parte comercial, aqui já em tabela de preço, nós incluímos agora na configuração da tabela de preço a possibilidade de informar quais os meios de pagamento que são permitidos para aquela tabela de preço.
que seria isso? Vamos ver aqui uma tabela de preço. Pegar essa aqui. Dentro do cadastro, agora vocês podem marcar quais os meios de pagamento são permitidos para ela, né? Essa aqui, por exemplo, está só dinheiro. Então, se eu for usar essa tabela de preço, só posso usar dinheiro para pagar, para finalizar a venda. Aqui a gente até colocou uma dica, ó. Se não quiser limitar meios de pagamento por tabela, ou seja, pode ser qualquer pagamento, aí não seleciona nenhum. Entendeu? Aí, se não tiver nenhum selecionado, vai valer todos. Ou seleciona todos também, né? Mas não selecionar nenhum é mais fácil. Então, essa minha aqui, por exemplo, está só para dinheiro. Se for uma que não tem nenhuma validação, vai ficar vazio aqui. Então, o que tem que acontecer? Vamos lá, vamos fazer o faturamento aqui. Aqui eu estou sem nenhuma tabela, ó. Então, na teoria, ele vai me permitir usar todos os meios de pagamento. Mas se eu vier aqui e trocar para aquela tabela, essa aqui, que só pode dinheiro, além de recalcular, obviamente, quando eu for pagar, eu só posso usar o meio de pagamento dinheiro. Então, ou se eu for uma outra lá, deixa eu ver se tem uma outra que tenha mais meios de pagamento, que eu me lembre. Essa aqui, ó. Não, essa aqui não tem nada configurado. Mas enfim, se eu tivesse uma outra que só permite cartão e pendência, ele ficaria só disponível cartão e pendência. E é a mesma coisa para faturamento, PDV, nota e pedido, né? Então, por exemplo, aqui, se eu estou fazendo um pedido, vou botar aqui qualquer coisa. E aqui eu botei, por exemplo, um pagamento a prazo no cheque, né, de R$20. Ó, então aqui ele foi um cheque no prazo, né? Suponhamos que eu venha aqui e troque para uma tabela que essa aqui, que não permite aquele meio de pagamento lá, ele vai calcular tudo e vai dizer, ó, este pedido contém meios de pagamento não autorizados para a tabela de preço. Então ele vai excluir tudo e tem que lançar de novo. E aí, obviamente, que só consegue lançar dinheiro, né? Não consegue lançar mais nada. Beleza? Então isso é isso aqui. Fizemos uma mudança, a gente teve também algumas observações a respeito da performance da tela de gerenciamento de operações, né? Que é essa aqui, ó. Que às vezes quando tinha muito item ela ficava lenta, né? Então a gente fez uma mudança bem grande aí, trabalhando na forma como a gente carrega, então agora é para estar bem mais rápido, a gente pede que vocês avaliem e testem aí. Mesmo que tenha muitas operações, né? E muitos itens por operações, é para ela ter uma performance já bem melhor. Beleza? Aqui também a gente adicionou a possibilidade de enviar extrato de comissão via WhatsApp, tá? Bem simples. Que a gente até falou no nosso roadshow lá das comissões, né? Então, quando for gerar o extrato de comissão aqui, é possível enviar esse extrato por WhatsApp, né? Aí, obviamente, que a gente pede que envie, né? Só se for tiver um vendedor filtrado, né? Para evitar problemas. Legal, aqui duas coisas mais simples, né? Que no gerenciamento de preços a gente fez filtrar pelo código de barras também. E na pré-venda agora tem a possibilidade de configurar um cliente e vendedor padrão lá nas configurações comerciais da filial. Legal? E aqui tem 3 ajustes também. Dentro do menu frente de caixa, só um item novo aqui, que é permissão de acesso para não visualizar valores, né? Que a gente já tinha em outras telas, né? Que é o usuário não poder ver os valores de pedido, de nota fiscal e tudo mais. E a gente acrescentou também para essa tela aqui. Então, tu pode configurar, ele some essa coluna valor e fica zerado aqui embaixo, lá no perfil de acesso. Beleza? Agora indo para o menu fiscal. Então, o primeiro deles é a seleção de número de série na nota, que eu já comentei antes, né? Agora é possível fazer. No cadastro de nota manual de entrada, a gente fez é um novo recurso, na verdade, né? Que ele faz o cálculo do custo médio também, que antigamente fazia só na importação de XML, agora quando tu cadastra uma nota manualmente, ele também recalcula o custo médio dos produtos. Nós incluímos a parte de medicamentos, tá? Que é uma coisa nova que passou a valer no dia 12/9, que quem vende medicamentos tem que incluir algumas informações da Anvisa lá no XML da nota, então já está liberado oficialmente nessa versão, né? Quem usava isso, a gente estava liberando versões beta, né?
Então agora, atualizando, já tem oficialmente. E também adicionamos a informação do técnico no item da nota fiscal de serviço, lá que não tinha. Legal? Isso da parte fiscal. Agora vamos lá na parte financeira. Teve bastante coisa aqui na parte financeira. Então vamos dar uma passadinha mais rápida aqui. A primeira coisa relativa ao movimento bancário, né? Agora a possibilidade é possível transferir o movimento bancário por valor, né? Sem selecionar documentos, né? Que na versão anterior, quando a gente fazia aqui um movimento bancário e eu queria transferir, sempre tinha que selecionar alguns registros e assim por diante, né? Agora, se quer transferir por valor, aí não precisa mais, é só informar o valor aqui, ele traz como referência o valor total, né? Informar o valor aqui e selecionar as contas, ele transfere, né? Se tiver saldo, ele transfere de uma conta para outra, sem selecionar registros. Legal? Lá no documentos a receber tem um botão ver venda na esquerda, né? Então agora ele traz também notas fiscais diretas, né? Antigamente ele trazia apenas vendas de operação de PDV ou faturamento. Agora se tu fizer uma venda direto por nota, ele também permite ver a venda por lá. É esse botão aqui, ó. Começar a receber, ver venda. Então se for direto uma NFE, sem passar por operação, dá para ver a NFE clicando aqui. Vamos lá. Gerar arquivos e remessa diretamente pela tela de listagem, né? Então a gente acrescentou uma opção de boletos aqui, ó. Na opção de boleto aqui, agora tem a opção de gerar remessa e ler retorno diretamente por aqui. Então não precisa mais ir lá na tela, no menu de gerar remessa, dá para fazer diretamente por aqui agora. Mais fácil. Esse ler retorno aqui, F10, pessoal, a gente vai tirar daqui das versões futuras, tá? Como ele veio para essa parte boleta aqui, ler retorno, então provavelmente no futuro a gente vai tirar esse botão aqui. A gente não tirou agora para não dar rolo, né? Mas nós vamos tirar, só avisando. Legal? Lá no geração de arquivo de remessa, agora é possível ignorar o período. Tá? Então, eu quero pegar todos os arquivos que não tem remessa, por exemplo, independente de quando foi o filtro lá do período. Então, agora é possível ignorar, tem uma flagzinha que é só marcar, né? Esse aqui é só lá no momento de quitar um documento a pagar usando um documento a receber, né? Por exemplo, quitar um documento a pagar usando um cheque de terceiro. Agora pode consultar o documento, antes tinha só podia digitar o número, né? Beleza. Isso aqui também é novo, obviamente está escrito aqui, mas lá no documentos a receber agora aparece o número da nota daquele documento, se tiver, né? É lá na última coluna, ó. Então, se esse documento é vinculado a uma nota fiscal, ele vai aparecer o número da nota aqui. E se vocês clicarem no ver venda, é essa nota que ele vai ter que abrir também. Legal? Temos o filtro por potencial no documentos a receber também, né, do potencial da entidade. Cálculo automático de juros também nos lançamentos de quitação. Isso também já teve várias solicitações, né? Que é basicamente isso aqui, ó. Se eu for fazer uma quitação por aqui ou pelos lançamentos, né? Lançar aqui e for um documento de quitação, ele já calcula juro e multa automaticamente se tiver lá na configuração. E pode alterar também por aqui, tá? Tanto aqui quanto na quitação direta, né? Então, ó, esse aqui, se tem juro e multa, ele já traz pré-carregado aqui, mas eu posso alterar aqui, né? Então é possível fazer também. Beleza? E em termos de conciliação bancária, também teve algumas coisas interessantes aí que são basicamente a possibilidade de desdobramento de um lançamento, ou seja, eu tenho um lançamento lá de 5.000, que tem 3 boletos lá dentro. Tu pode ir lá e desdobrar esse em 3 outros lançamentos já cadastrados. Também o lançamento das diferenças, né, do documento como acréscimo ou desconto. Por exemplo, se o meu lançamento bancário é 10.000 e eu selecionei lá um documento de vínculo que é 8.000, ele vai lançar 2.000 de diferença como um lançamento do documento ao fazer a conciliação.
E também a possibilidade de fazer uma transferência bancária diretamente pela conciliação bancária, ou seja, sem gerar documento a pagar e receber. Se ele veio no extrato bancário só um movimento de entrada de dinheiro, que não foi, que veio de uma outra conta, assim por diante, tu pode lançar a transferência diretamente pela conciliação bancária. Então vamos fazer um exemplo aqui dessas três coisas. Financeiro, conciliação bancária. Vou pegar uma coisa qualquer aqui. Então, beleza. Agora também ele fica algumas cores diferentes, né? Então, a cor aqui, né, a mais rosinha aqui, salmão, quer dizer que o valor que tu selecionou do lançamento, ele é diferente do valor do documento, né? Por exemplo, esse aqui, o valor era esse aqui, o meu documento deu isso aqui, então tem essa diferença. Então, ele fica vermelhinho. Tá? E é só essa cor de diferença, na verdade, tá? Ele marca aqui, a gente acrescentou essa coluna, essas duas, né? O valor do documento e o valor da diferença. Tá? Então, é basicamente isso que faz aqui. Agora é possível também agrupar documentos, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, esse lançamento de crédito aqui, né? Ao clicar aqui e consultar, eu posso selecionar mais que um aqui e ele vai vincular esse lançamento aí com todos aqueles três documentos. Ó. Beleza? Então ele marca todos os três documentos aqui. Ó. Então quando eu for fazer a conciliação, ele vai fazer a conciliação desses três aqui. E também é possível fazer diretamente, como eu comentei, a transferência. Né? Suponhamos que isso aqui seja uma transferência, eu posso vir aqui e fazer diretamente o documento, o movimento bancário. Então ele só tira, vai fazer um lançamento de movimento bancário na conta, né? Mas não vai, obviamente, fazer no documento a pagar ou a receber. Legal? Então agora na conciliação bancária vocês podem agrupar vários lançamentos em um único documento a receber ou a pagar. Pode fazer o contrário, que é desdobrar um lançamento em vários documentos, ou pode lançar diretamente o movimento bancário, né? E ele também vai lançar as diferenças. Então, por exemplo, esse documento aqui, ó, que ele tem uma diferença de 9,82 entre o valor do lançamento e o documento que eu selecionei, e é uma diferença a maior, ele vai lançar lá um acréscimo no meu documento de 9,82 e depois vai quitar ele. Nesse documento aqui, por exemplo. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Aí a gente já sabe se dá certo ou não. Beleza, foi só esse aí quitado. Eram a receber ou a pagar? Agora eu me esqueci. Vamos descobrir. Eram a pagar. Esse aqui, se eu for olhar os lançamentos, ó, ele fez um acréscimo de 9,82, que era a diferença, e depois quitou o documento. Então fica todo o histórico certinho aqui. Beleza. Isso aqui eu já comentei, né? Que é as cores da diferença e o valor da diferença do lançamento. Isso é na parte financeira. Depois agora vamos para a ordem de serviço, que é o principal item é aquele da impressão da etiqueta, que eu já comentei, né? Bem bacana. E em termos de relatórios, vamos lá, a gente acrescentou um relatório novo, que é o relatório de análise de vendas por meio de pagamento. Então vamos lá. Relatórios, comercial, análise de vendas. Agora tem uma opção aqui, ó, vendas por meio de pagamento. Bem aqui no meio ali. Vamos botar um período maior aqui. Então, o que que esse relatório diz basicamente? Primeiro, os meios de pagamento usados, né, e os valores e o percentual, aquele é decrescente, né, do mais usado para o menos usado. Isso aqui ele soma notas e operações de PDV e futuramente. Tá? Se vocês quiserem separar, tem que filtrar aqui, né? Aí ele traz o gráfico de pizza para ficar mais fácil de ver, né? E também ele traz por tipo de ocorrência um gráfico, quanto disso foi à vista e quanto foi a prazo. Né? No meu caso aqui, foi 60% foi a prazo, ou seja, foram um cartão de crédito com... exatamente o cartão de crédito, ó, que ele gera parcelas e eu não posso não ter recebido ainda. Né? Então essa aqui é uma informação interessante também.
E aqui embaixo vem o detalhamento agrupado por meio de pagamento. Então, por exemplo, do finalizador dinheiro, ele agrupa por data e por loja, quais foram as operações cliente e valor, né? Que geraram aquela operação barra nota, né? Então, por exemplo, esse aqui é uma nota, esse aqui é uma operação de PDV e assim por diante. Então, sai todo o detalhamento aqui. Então, quem quiser fazer uma análise por meios de pagamento, pode usar esse relatório a partir de agora. Legal? E também nós acrescentamos filtros aqui no relatório da ordem de serviço por categoria, né, e descrição do objeto. Então, vocês podem aqui no relatórios de ordens de serviço agora, usar a descrição do objeto como um critério de filtro. Que é basicamente isso aqui, né? Então, por exemplo, eu posso filtrar por um objeto específico. Quero ver as ordens de serviço desse objeto aqui. Então, é basicamente assim que funciona. Beleza? Então, essas são as novidades do administrativo. Vamos dar uma passadinha lá, tem bastante coisa, tá, pessoal? Dei um corridão aqui na maioria, tá? E no PDV, basicamente permitir alterar a tabela de preço, como a gente já mostrou no faturamento, né? Permissão de acesso para não visualizar valores na tela de gerenciamento de operações, que é a mesma do administrativo, né? Então, aquela tela de gerenciamento de operações lá do administrativo tem no PDV e também tem o perfil de acesso para não ver valores. Melhorias na validação de venda para aqueles valores muito altos, que é a mesma do faturamento. E no caso aqui do NFC e SAT, né, a gente acrescentou uma opção para validar o CNPJ do PDV. O que é isso? Deixa eu até mostrar aqui. Que se tu tiver no PDV, por exemplo, uma rede de loja com 5 lojas, e tu fizer o login no PDV com um CNPJ de uma outra loja, pode dar problema, entendeu? Então a gente acrescentou lá na configuração do PDV, esta aqui, na aba configurações, ó, tu pode informar qual que é o CNPJ desse PDV. Então é CNPJ mesmo, tá? E aí, se quando tu for fazer o login, se a filial de trabalho do usuário for diferente desse CNPJ, se tiver um aqui, ele não deixa entrar no PDV, né? Não deixa entrar na tela de vendas, né? Essa aqui. Então é basicamente aí evita esses problemas. Então quem quiser ter um cheque duplo aí, né? A gente sugere daí informar essa configuração aí no PDV. Legal? Então é isso aí, pessoal. Esses são é o conteúdo da versão 22.10. Ela já está liberada, tá? Então, quem quiser já atualizar ou nas novas instalações, já vai essa também. E eu queria mostrar bem rapidinho uma mudança aqui do conteúdo da próxima versão, tá? A gente criou, na verdade, uma tela nova, né? Antigamente ela ficava aqui, ó, no conteúdo da versão beta, né? Versão beta, aqui. Ficava aqui. A gente criou uma tela específica para o conteúdo da próxima versão, tá? Então, vocês podem ir direto ali. Então, aqui a próxima versão vai ser eu não atualizei ainda, tá? Vou atualizar daqui a pouquinho. Mas vai ser a 11.1. Então, a gente vai botar a data de previsão de liberação e começar a colocar os itens que já estão feitos para essa próxima versão. E isso também pode ser acessado agora diretamente pelo sistema, tá? Tem um botãozinho novidades aqui em cima, ó. Se clicar aqui, então todo mundo vai ter acesso a saber o que já está pronto para a próxima versão. Legal? É isso aí.